com o mundo. O senhor não acha que o nosso sistema educacional ainda é bastante precário? Bom, do ponto de vista comparativamente aos países desenvolvidos? Eu acho que, de ponto de vista quantitativo, ele deu um salto nos últimos 10 anos, né? De assistência, a frequência escolar mudou muito. Agora é vez de ter um salto qualitativo, né? Então, eu acho que se você comparar o Brasil a outros países emergentes, mais ou menos o mesmo nível de desenvolvimento econômico, ainda o desempenho educacional no Brasil fica um pouco abaixo, né, desses países. Por exemplo, Taiwan, Coreia do Sul, Espanha e outros países que são potências emergentes. E como estudioso da política, em relação ao sistema político brasileiro, que avaliação o senhor faz? Bom, o sistema político brasileiro eu acompanho há mais de 25 anos e eu sou um dos brasilianistas de uma geração mais nova. Minha experiência não foi com o regime militar, como foi o caso de Thomas Skidmore, Alfred Steppen, outros brasilianistas mais conhecidos, digamos. Mas eu cheguei aqui e comecei a pesquisar a política brasileira no final dos anos 80. E minhas opiniões iniciais sobre o Brasil foram formadas naquele período de final de 80, começo dos 90, cenários de instabilidade econômica bastante forte, hiperinflação, inestabilidade política, impeachment, não? Então, eu acho que as opiniões que se formaram naquela época sobre o sistema político brasileiro foram muito negativos. A partir de meados dos anos 90, com o Plano Real e uma nova maneira de gerenciar coalizões, né? A partir de 95, o Brasil descobriu presidencialismo de coalizão, né? E os últimos 3 presidentes basicamente seguiram o mesmo modelo de juntar vários partidos em torno de um consenso macroeconômico, de política social, etc., mas sempre visando a participação de vários partidos. Eu acho que com esse novo modelo, o sistema político brasileiro mudou e hoje conquista essa tal de governabilidade, né? Aqui se produzem leis, não é a coisa mais acelerada do mundo, mas, na verdade, as pessoas diziam que era muito difícil modificar a Constituição. Foi modificada 64 vezes, então não pode ser tão difícil demais, assim. Né? Tem gente que critica o excesso. Isso. Se você faz a matemática, ela é emendada de 4 em 4 meses, na média. Então, não é tão difícil flexibilizar a Constituição para permitir as mudanças necessárias. Então, o Brasil, nos últimos 15 anos, mostrou muito mais flexibilidade do que a gente imaginava. O senhor, então, encara o sistema político brasileiro com certa simpatia? Hoje, sim. Eu confesso que minhas opiniões mudaram ao longo desses últimos 25 anos. Né? O senhor não acha que há, por exemplo, excesso de partidos? Bom, essa é uma crítica bastante permanente. Mas criticar o excesso de partidos é como criticar a chuva de hoje em Brasília. Não vai mudar. Então, eu acho que é um fato consolidado que o Brasil prefere um sistema bastante aberto, pluripartidário. E nas poucas vezes que se tentou reduzir o número de partidos, teve bastante polêmica. E o sistema político recuou dessa reforma. Então, eu acho que o Brasil, por bem ou por mal, vai ter sempre um sistema multipartidário. O senhor não vê, então, necessidade de uma reforma política como, de forma recorrente, surge no cenário político brasileiro a necessidade de se fazer uma reforma política, de aprimorar o regime, o sistema eleitoral? Bom, todo país precisa de uma reforma política. Se a gente olha para o mundo de hoje, né, a indignação dos cidadãos com seus sistemas políticos é uma coisa quase universal. Então, sempre as pessoas olham para outros países e acham que as suas instituições políticas funcionam melhor do que as instituições locais. Então, eu acho que o Brasil, sim, precisa sempre debater a reforma política, mas fazer um pacotão de reformas políticas tudo de uma vez só, eu acho muito difícil no clima político brasileiro. Em termos pontuais, que acréscimos deveriam ser feitos ao nosso sistema? Por exemplo, discute-se muito a adoção do financiamento público de campanha para evitar a força do poder econômico influenciando nas campanhas eleitorais, financiando indevidamente candidatos. Como é que o senhor se posiciona em relação a essa questão específica do financiamento público de campanha?
Bom, em princípio, para qualquer país, eu sou a favor do financiamento público de campanha, porque realmente esse financiamento visa tirar o poder econômico das eleições. Agora, na prática, em todo país que tem financiamento público, sempre tem aquela área cinza, né? Mas isso sempre vai ter em qualquer país. Mas nós temos que reconhecer uma coisa, é que eu, como cientista político, posso estar a favor do financiamento público das campanhas, mas o cidadão comum não gosta de jeito nenhum, né? Então, essa que a gente descobre em vários países, inclusive no meu país, nos Estados Unidos. A gente pode, na declaração de imposto de renda, a gente pode desviar um pouco do dinheiro para financiar campanhas. Quando a reforma foi feita, nos anos 70, as pessoas faziam. Hoje não dão nenhum tostão para financiamento público de campanha. As pessoas não querem ver as campanhas bancadas com o dinheiro do contribuinte. Então, é preciso fazer um grande esforço para esclarecer o debate e convencer o cidadão que essa reforma é necessária. Sem esse esforço de convicção, né, de convencer o eleitorado, eu acho que não vai muito para frente, não. E quanto ao dilema